Bom dia, 7h37. Bom dia, como você está? Contornando os erros das vendas, nós estamos falando em vendas. Na sequência, a gente vai falar sobre vendas no tráfego digital, tá? Ontem a gente recebeu uma pergunta bem legal sobre estratégia de tráfego. Aline, eu tenho R$100 por mês ou R$10 por dia, né? Ou seja, eu tenho um orçamento baixo. Como é que eu faço estratégia correta nas redes sociais, no tráfego? Vamos falar sobre isso na sequência. Bom dia, César, bom dia. Estamos começando mais um 7h37, passou um pouquinho das 7h37, mas a gente está aqui contigo hoje para falar sobre como contornar os erros das suas vendas. Porque estamos falando da diferença entre estratégias de vendas, várias estratégias de vendas, porque eu quero que em julho você já comece com uma estratégia vencedora para retornar aí ou recuperar de uma forma rápida as suas vendas. E acontecem alguns erros comuns na hora de eu vender e eu perco o cliente ou deixo o dinheiro na mesa por não potencializar as minhas vendas, por não saber fazer aquela comunicação assertiva, aquele marketing que tem a ver com a persuasão e a liderança. Bom dia, Evandro. Então, o primeiro erro comum que eu te citei, inclusive, ontem, é a falta de foco nas metas e nas vendas. Então, eu quero aprofundar nesse tema, né? A gente tem aí mapeados cerca de 5, 6, eu mapeei 6 erros comuns nas vendas que eu te citei ontem. Bom dia. E nós vamos aprofundar para você entender como contornar esses erros, tá? Você, sua equipe de vendas e essa estratégia, alinhando essa estratégia aí com o marketing, tá? Então, é o seguinte, a falta de foco nas metas é o primeiro erro primordial. O seu time de marketing e de vendas tem que ter metas, Você tem que sentar com o teu time e dizer assim, eu tenho meta de vendas tal, preciso aumentar 10%, 20% do faturamento, não interessa. Eu tenho meta X, claro. É uma meta que não vai te deixar na zona de conforto, mas também não vai ser tão desafiadora ao ponto de ser impossível para você não se frustrar. Então tem que ser aquela meta que te tira da zona de conforto, mas que seja possível, viável, uma meta smart. Bom dia, Dajus, bom dia. Primeiro ponto, não ter metas é um erro crucial, tá? Porque aí você vai para qualquer caminho, tá? Onde a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, definir metas smart, a gente já fez uma transmissão sobre meta smart, que tem um objetivo claro, com data, com prazo, com estratégia, faz toda a diferença do jogo. Você senta com o seu time de vendas, ou com você mesmo, você é empresa, né? Não tem time, enfim, e defina as metas e as estratégias mais plausíveis que você conhece, que você entende, para chegar nesse resultado. Caso você tenha um orçamento, busque a consultoria de um especialista, enfim, se for sobre marketing e vendas especificamente, né? Porque metas a gente é indicado para todo o setor do seu negócio. Me chama em inbox, a gente conversa, enfim, né? Então, as metas, elas devem ser específicas. Bom dia, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo definido. Isso é meta smart. E depois, você tem que fazer um acompanhamento regular dessas metas durante o mês, vamos supor, meta mensal, né? Então, uma vez por semana lá, você vai checar para fazer o ajuste da rota. A gente nunca mira na lua e chega na lua, assim, de primeira. Às vezes a gente acerta a estrela, às vezes a gente cai nas nuvens, mas quando a gente tem meta, a gente chega perto. E o mais perto possível acontece quando eu estou continuamente com KPIs, que a gente chama, né? Indicadores, né? Índices de indicativos, olhando, tô chegando perto, tô distante, não alcancei porque errei na estratégia. Então, esse revisar a rota continuamente faz parte dessas estratégias. E aí você vai realizar reuniões periódicas com a sua equipe de vendas, com a sua equipe de marketing, ou consigo mesmo, né? Aqueles 5 minutos, uma vez por semana, 10 minutos por semana, 15 minutos por semana, que você vai organizar na sua agenda para revisar esse processo em direção às metas e ajustar as estratégias conforme necessário, né? Então, a empresa que faz isso, ela já está na frente da concorrência. Ela já tem ela já tem ali uma grande diferenciação, isso é muito importante. Eu preciso que você comece a colocar na sua agenda um time de estratégias de marketing e vendas, pensando em estratégia, algo que tenha metas, né? Sem meta a gente não tem estratégias. Porque estratégia o que é? É a estrada, né? Que você galga aí para alcançar algum resultado desejado. Então você só vai saber escolher a estrada se você tem metas. Existem muitas variáveis dentro do marketing, existem muitas variáveis dentro de uma estratégia de vendas, e se você não tem metas claras, você toma qualquer caminho, né? Às vezes pode ser um caminho até que dá certo, mas que não chega ao alcance
daquilo que você tanto deseja. Às vezes, ao definir meta, você se dá conta que você tem que turbinar um pouquinho mais para uma rede de parceiros, para uma rede de incentivos, de investimentos, quaisquer. Então você tem que ir buscar essas metas e entender, tá, mas essa estratégia que eu tenho hoje, que eu costumo fazer, será que ela é suficiente? Se não for, o que meus concorrentes estão fazendo? O que um especialista pode falar? Como é que eu posso ajustar isso? Então é nesse momento que você traz a clareza. E aí você vai pro terceiro passo do contorno desse primeiro erro comum, dos cinco que a gente tem que trabalhar, que é o treinamento e incentivo. Treinamento e incentivo de proporcionar uma melhoria contínua dentro do processo. Isso aqui aparece justamente quando eu faço essa revisão de rotas. À medida que eu vou fazendo a revisão de rotas, eu vou treinando, né? Eu vou me treinando, eu vou me desenvolvendo. Isso aqui já deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui já testei. Então você vai mapeando aí os erros, organizando as estratégias para chegar nos acertos, né? E você vai se desenvolvendo ao longo do processo. Outro erro comum, que é o segundo erro, é a complexidade, que eu citei ontem sobre isso, tá? Só que eu só pincelei. Hoje a gente está aprofundando um pouquinho mais para você aí colocar no seu caderninho, ter esse insight e aprimorar os seus índices, né? A complexidade excessiva dos processos de produção de conteúdo. Então, simplificar um processo de venda e de marketing é super importante para que a roda gire e para que isso nos torne, para que esse processo de produzir informação, produzir conhecimento, educar o mercado e logo vender mais com valor agregado, eu tenho que simplificar para que não se torne um monstro, né? Aquele bicho de 7 cabeças, aquela coisa que tá over, aquela coisa que tá fora do meu contexto. Então, se eu ganho a liderança, se eu quero ganhar a liderança, eu tenho que educar o mercado, eu tenho que produzir informação, eu tenho que produzir conteúdo, mas isso não pode ser algo muito muito difícil, eu tenho que simplificar o processo. Então, obviamente, eu tenho que ter um processo. Então, a primeira forma de contornar isso é mapear o processo. Então, assim, quando eu digo criar um mapa claro do processo de venda, lembra, o processo de venda ele acontece com a fase da descoberta, aquela captação do cliente, seja através de uma rede de networking, seja através de um tráfego pago. Eu tenho um momento principal de captação, que é a descoberta do cliente sobre a minha marca. Eu tenho a fase em seguida do relacionamento, onde eu vou mostrar os meus valores, a minha proposta de valor. Ali é que eu vou ganhar a valorização do meu negócio diante do meu cliente. Então eu tenho essa fase de relacionamento, eu tenho essa fase de enamoramento com o meu cliente, essa fase de consideração dele em relação ao que eu tenho para oferecer, em relação às dores, os problemas, os sonhos dele. Tudo é uma conversa. Aqui tá o conteúdo educativo que vai fazer aquele cliente que não comprou de imediato, que geralmente não ultrapassa 3%, né, desse público que eu capto. Os outros 97% eles ficam sendo trabalhados aqui dentro do seu ciclo de vendas, de relacionamento. Lembra que se você vende pizza, talvez seu ciclo de venda seja 4 minutos. Se você vende algo com high ticket maior, pode ser 4 meses, 4 anos. Então, cada segmento aí tem um tempo de convencimento, um tempo de relacionamento. E qual é o pulo do gato? É eu nutrir meu povo, né, o meu público, meu mercado, através da minha representação de liderança, através do meu conhecimento, através da minha credibilidade, através da minha autoridade, através do meu poder educativo. E isso faz com que a minha empresa, a minha marca, enquanto empresa, esteja na liderança, na vanguarda, esteja representando o meu mercado diante daquilo que eu faço todos os dias, que é o meu segmento, que é uma relação próxima com o meu nicho. Então, eu tenho que mapear esse processo sobre o que eu vou comunicar para esse povo durante todo o ciclo de vendas. Depois desse relacionamento, ainda tem a fase da ativação, que a gente chama que é a fase da experiência. Como é que vai ser a minha comunicação na hora da venda, na hora da compra do meu cliente, né? Como é que vai ser minha comunicação obrigatória que eu tenho que treinar os meus clientes para que a experiência desse consumidor seja uau, né? Então, essas são as fases da jornada de venda, de todo o processo de venda. E ainda tenho, por final, a última, que é a do encantamento, que é a oportunidade que eu tenho para que meu cliente se torne fiel à minha marca, se encante comigo, se torne um evangelizador da minha marca e ainda tenha recorrência na compra logo. Aquele custo que eu tive com esse cliente, ele cai, ele fica mais diluído.
Isso tudo é o processo, é a jornada de venda, é um mapa claro de que em cada fase eu tenho que ter uma comunicação assertiva com esse cliente. Então, uma estratégia errada é tornar isso algo complexo. Como é que eu vou tornar isso menos complexo? É justamente mapear esses pontos, sentar, colocar um penso, escrever e treinar minha equipe. Olha, nós temos essas fases e a gente tem que colocar intenção, se doar para gerar experiência e encantamento em todas essas fases, destacando os passos críticos. Ó, aqui a gente está errando, né? Então, eliminando as etapas desnecessárias. Então, eu vou mapear o processo, eu vou fazer uma força-tarefa maior, gigante, vamos dizer assim, que é escrever ali os roteirinhos básicos, aquilo que, diante do meu valor de negócio, não pode faltar na comunicação. Por exemplo, na fase do relacionamento ali, não pode faltar o meu conteúdo rico educativo sobre determinado produto que ativa, que resolve uma dor do meu cliente. Que dores são essas? Deixa eu mapear aqui. Então, você vai sentar com o seu time, vai mapear essas questões, vai estruturar, vai organizar e depois vai ficar fácil, porque depois você só vai ir ajustando ao longo do processo, vai eliminando. Então, naquele momento que você para olhar uma vez por semana para suas metas, para a rota das suas metas estratégicas e revisar, você já olha para isso também, né? Deixa eu ver aqui que tá dando certo. Tá dando certo. Então, essas reuniões que eu diria semanais, com a sua equipe de vendas e de marketing com foco no resultado, elas são super importantes. Se você tem uma agência, coloca aí na sua estratégia, no seu roteiro de trabalho, essas reuniões de gestão, né? Uma vez por semana, meia hora. Vamos olhar aqui para as metas, vamos olhar para os resultados, vamos olhar para a nossa jornada do cliente e entender o que deu certo, o que não deu, o que a gente pode melhorar nesse mapeamento do processo. Então, a gente mapeia o processo uma vez, depois a gente só ajusta. Isso torna a situação profissional, torna a minha comunicação assertiva com o meu cliente profissional e fácil, né? E clara, que aqui é o segundo ponto, né? Então, a complexidade excessiva, às vezes, ela não deixa clara a comunicação. Isso é um erro que a gente tem que contornar. Como? Utilizando linguagem simples, evitando jargões, né? Que possam confundir o cliente. Então, por exemplo, eu sou um vendedor de tecnologia, eu vendo uma TV, na TV XYZ, marca XYZ, e aí eu começo, aí vem um senhorzinho entra na minha loja e eu falo, sabe que essa tem Bluetooth, Smart, não sei o que, e a pessoa fica confusa, né, porque esse é o treinamento que o vendedor ganhou, recebeu, né, então a gente tem que ter comunicação clara, entender qual é a nossa persona e qual é a linguagem que a nossa persona conversa. Se eu sou, por exemplo, uma empresa que conversa com advogados, eu tenho que adaptar a minha linguagem. Mas, se eu sou uma empresa que falo sobre advocacia a um público leigo, eu também tenho que adaptar a minha linguagem. Isso é um exemplo. Quanto mais rapport, conexão eu faço com o meu público diante da linguagem que ele tem, diante dos trejeitos que ele tem, mas eu crio esse contexto de segurança, de conforto, de entendimento sobre, ok, a gente fala a mesma língua. E isso é muito forte porque acontece um sentimento, uma emoção de uma forma muito empírica lá no subconsciente da gente, que trata de gatilhos mentais, de marketing, enfim, que faz essa conexão. Tudo que faz a conexão rápida com o seu cliente te dá pontos, te dá destaque na liderança. Destaque diante dos outros e logo te coloca na liderança, né? Então, outro ponto, né, em relação a esse erro, que é a complexidade excessiva na comunicação, está relacionada a ferramentas e recursos. Ora, muitas empresas não utilizam os recursos da inteligência artificial, tecnológicos de inovação para melhorar o seu processo de relacionamento com o cliente. Isso é um erro. Então, se você utiliza ferramentas de CRM, eu te digo, tá? Eu te digo que eu tô por aí todos os dias dentro das empresas. Todos os dias é uma consultoria que eu faço. Todos os dias a gente tem trabalho de consultoria. E são poucos os que já implementam na prática um CRM. Alguns até têm uma estrutura de CRM, plataformas de relacionamento com o cliente, já que utiliza, que conhece, ou que já utilizou, mas poucos de fato colocam dentro do seu processo de rotina. Poucos de fato colocam isso dentro do DNA do negócio. Então, se você tem lá um valor, né, dentro da sua proposta de valor do negócio, da marca, de ter responsabilidade diante do relacionamento com o cliente, atender bem, ser pontual, enfim, utilize essas ferramentas que isso vai ao encontro aos seus valores.
Essas ferramentas, elas te dão um histórico sobre o que o cliente já consumiu, o que ele gosta, se ele é pai, se ele é mãe, se ele, né, qual é a preferência dele, o ticket médio de consumo. Então, você consegue organizar e automatizar mensagens para que o seu próprio time de venda entenda, olha, esse cliente aqui faz tempo que não entra na loja, faz tempo que não vem, faz tempo que não compra, ele vinha comprando e caiu a compra dele. Então, tem ferramentas mais avançadas que te dão os gráficos, que é mais fácil ainda, ferramentas que o cliente não comprou, você coloca ali as objeções, por que não comprou? Porque é preço, porque não tem a marca, porque, né? E aí você vai quebrando essas objeções ao longo da comunicação. Fulano, você não comprou da última vez porque o preço está muito alto, eu quero te dizer que saiu uma oferta em relação a esse produto que você tanto gosta, né? Vem aqui, quer que eu te mande em primeira mão pelo WhatsApp, uma foto, enfim. Então, quando você tem essas ferramentas, esses recursos de relacionamento, as vendas explodem e tornam o processo mais eficiente, não só mais fácil, como eficiente, mais fácil no sentido de resultado para o seu vendedor e mais eficiente no sentido de resultado diante da meta geral do negócio. Qual é o ponto 3, tá? O item 3 é a negligência do follow-up, que a gente falou ontem, né? Deixa eu ver que horário. Tá. É a negligência do follow-up, né? A negligência do follow-up. Follow-up é eu ter uma comunicação assertiva e recorrente com o meu cliente. Eu estar olhando para ele e não no produto. Então, a estratégia de follow-up, você tem que implementar sistemas estruturados de follow-up. Pode ser o mesmo CRM. O que é follow-up, né? É eu ficar atrás do cliente, eu ter um protagonismo, uma proatividade em relação a essa comunicação assertiva com o meu cliente. E você, como eu disse, pode utilizar ferramentas, a própria ferramenta de CRM te organiza em relação a isso. Você pode configurar ali mensagens, preciso telefonar, preciso mandar mensagem, WhatsApp, é o aniversário do fulano. Então, você pode criar como se fosse um calendário, né? Então, primeiro ponto de conversão, de contorno em relação a esse erro, é um calendário de follow-up. Estabelecer um calendário claro, incluindo datas específicas para o contato do teu cliente após a venda. Então, se você trabalha, por exemplo, na estética, faz um botox numa cliente, você sabe que o botox tem durabilidade máxima de 6 meses, você pode lembrar o seu cliente, olha, seu botox está vencendo, né? Por exemplo. Então, você ganha recurso, porque quando você desperta o cliente para uma necessidade que talvez ele nem tenha se dado conta, ou ainda que o cliente não esteja pronto para comparar, mas você sabe que você lembra dele, que você cuida dele, que você é um assessor dele, que você é um consultor dele, você com certeza vai vender mais. Com certeza vai vender mais. Com certeza. Então, por exemplo, farmácias que vendem remédios periódicos, né? Sabe aquele consumidor da indústria farmacêutica que tem ali seus remédios que todo mês tem que tomar, remédios contínuos, por exemplo? Algumas redes de drogarias, elas já mandam mensagem para a pessoa via SMS, né? Dizendo, olha, o seu produto, o seu remédio está acabando, né? A última compra que você fez aqui já estourou o prazo, né? Já separei aqui, já reservei um lote para ti, né? Com desconto especial, porque você é nosso cliente recorrente. Eu já recebi esse tipo de mensagem. Funciona, você compra na hora, você lembra, putz, é mesmo, tá acabando o meu remédio, né? Ou, ainda que você tenha comprado em outro lugar, você sabe, você tá seguro na zona de conforto, que tem ali um sistema te lembrando. Isso, para algumas pessoas até pode ser invasivo, por isso a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, então você tem que perguntar antes pro seu cliente se está ok para ele receber essa comunicação, mas, de toda forma, ela explode as vendas, sim, né? É um calendário de follow-up. Para isso, você vai ter que ter uma automação, então você vai contornar isso com automação, utilizando ferramentas de automação de marketing para enviar esses lembretes, esses e-mails. Então, sim, são robozinhos, né, que fazem esses acompanhamentos, fazem essas leituras das datas que você organiza, pré-configuradas, e fazem com que os seus clientes estejam atualizados sobre o que você está fazendo. Ali isso já é complexo, tu falou para não ser complexo, já é complexo. Gente, isso é uma configuração que você faz uma vez, né? Então, claro que se você tem um time forte, se você tem toda uma estrutura, uma equipe grande, você pode melhorar cada vez mais de uma forma mais ágil, né? Você pode tornar complexa essa inteligência da comunicação do seu negócio. Então, você pode transformar todo o departamento de comunicação e marketing do seu negócio extremamente artificial no sentido de inteligência e melhorando os algoritmos, enfim. Quando você não tem muito recurso, você faz uma vez e aos pouquinhos vai melhorando, fazendo melhoria contínua. Quando você tem uma equipe grande, gigante, você faz isso com muita periodicidade e muita recorrência. Então, empresas, grupos que têm muitas ações, né, muitas frentes, elas precisam de algo mais robusto para poder dar conta dessa inteligência que vai explodindo as vendas. Fato é que explode quando você faz. Então, eu costumo dizer, faça com uma periodicidade talvez não tão pequena, próxima, quando você não tem recurso, mas faça. Né? Nem que você revise a cada 6 meses, mas faça.
né? Faça, porque você vai ter uma ingestão de energia no primeiro momento, mas depois volta. Depois, gente, a gente tem uma falta de treinamento contínuo, tá? Que tem a ver com o item 1 ali. Eu preciso revisar a rota, o item 1 e 2. Eu preciso ter meta, revisar a rota, mas como que eu vou criar estratégias assertivas? Eu vou identificar as estratégias, mas eu tenho que estar em comunicação contínua com o meu time de vendas e marketing. Então, eu preciso treinar o meu time de vendas e marketing. Então, a estratégia aqui é desenvolver um programa de treinamento contínuo. Você tem programa de treinamento contínuo de marketing e vendas no seu negócio? Se você não tem, tá aí um ponto que se você fizer agora, você já melhora as vendas. E pode ser, eu sugiro que seja dentro daquele contexto, uma vez por semana. Tira ali, sabe aquele momento que você pouco vende, tipo sexta-feira, final do dia? Reúna, faça o último dia, a última hora, sexta-feira, organiza aí as estratégias, plano de ação para a semana que vai começar, né? 1 hora, meia hora, 15 minutos que seja, né? Tem um momento de treinamento contínuo, onde você coloca a sua equipe aí na mesa e pergunta pra eles, vem cá, o que deu certo, o que não deu, vamos se treinar. Ei, fulano, sabe aquela venda que você fez, que deu muito certo? Como é que você ensina teu colega? Né? Vamos fazer essa troca, vamos crescer juntos, pro negócio crescer juntos, por exemplo, né? Ou traz um palestrante para dar uma palestra pro seu time, online ou presencial, tanto faz, né? Dê um curso. Coloca alguém uma vez por semana para fazer um curso e depois vai fazendo um rodízio, né? Compra um curso lá de vendas, de marketing, enfim. E cada semana um colega fica responsável por estudar e depois resumir isso, transformar isso, adaptar o negócio, né, que vocês estão vivendo e resumir para o time no sentido de troca de experiência, qualificação contínua em grupo. Isso tudo muito funciona, né? Deixa a equipe em alerta sobre o profissionalismo que a marca, que o negócio requer. Além do que, coloca toda a tua equipe no protagonismo, porque você vai lançar a pergunta, tá, e o que a gente vai fazer semana que vem? Não é o que eu estou mandando fazer, é o que nós vamos fazer. E à medida que vem a resposta, vem o quê? O comprometimento com a execução. E você pode cobrar. Então, é super estratégico, é super vencedor as empresas que têm essa organização de marketing e vendas, né? Com workshops regulares, com mentorias em coaching, com feedbacks constantes, tudo isso pode estar dentro de uma estratégia de planejamento. Então, vamos dizer, 1 hora sexta-feira para falar sobre treinamento, alinhamento e treinamento, legal. Primeiros 15 minutos, um cheque das metas, revisão de estratégias. Outros primeiros, aí abre para debate, mais 15 minutos, depois faz mais meia hora de workshop, mentoria ou feedback, né? Depois mais 15 minutos de feedback da equipe, né? Questões internas que deu certo, enfim. É um exemplo de cronograma rápido que funciona. Uma vez por semana, já sai dali com um plano de ação para a semana seguinte, de melhoria contínua. Você vai vender mais cada vez mais, fato, né? Pra gente já começar a se encerrar, o quinto erro aqui que eu identifico, que nós identificamos junto com as empresas, é essa falta de personalização no atendimento ao cliente, na abordagem com cada cliente. Então você tem que ensinar o seu time de marketing e vendas a como pesquisar e preparar o seu cliente antes. Claro que se você é um cliente de varejo, é difícil você estudar o cliente entrou, você já escaneou ele, a gente não tem ainda essa tecnologia, né? Mas, à medida que você pode, pelo menos representar um avatar ali para estudar, pesquisar, se preparar, ótimo. Ou depois que o cliente já foi embora, aquele momento que não tem ninguém na loja, vai lá e acessa os dados dos clientes que já passaram, que já compraram e começa a conversar com ele, faz uma pesquisa sobre eles, né? E conversa através do WhatsApp, enfim, você pode treinar sua equipe para isso, né? E o seu marketing também, colocar eles nessa estratégia. Vem cá, como é que a gente aperfeiçoa a nossa interação, seja através de vendas ativas ou no marketing, através de quem é a nossa persona, né? De quem são nossos avatares, ou seja, as nossas representações de clientes. E o uso de dados, né? Utilizar os dados coletados, né, nas vendas para personalizar essa conversa, além de treinar as suas equipes para escuta ativa,
né? Então, muitos vendedores não têm essa habilidade ainda de capturar as informações valiosas que tratam de dores e sonhos dos seus clientes, integrada a um bom pitch de vendas, né, do seu produto, do seu serviço, porque não tem a escuta ativa, tá? Então, essa é uma forma excelente de contornar essa falta de personalização. Treinar a sua equipe para olhar dados, gerir dados, pesquisar clientes, ainda que seja um grupo de avatares que representa o seu cliente, e fazer a escuta ativa. São os 3 pontos que alavancam a venda diante desse erro comum, que é não personalizar a comunicação. Não personalizando a comunicação, eu não tenho experiência ativada. E, por fim, para a gente encerrar, não atender o produto ou serviço, não entender, né? Não entender o produto ou serviço, não entender o produto ou serviço. Ou seja, eu não domino meu pitch de vendas, eu não invisto em conhecimento do produto, eu não tenho um momento, eu não tenho ali um tutorial onde, entre aspas, eu obrigue, né, os meus representantes, seja do marketing ou de vendas, a venderem meu produto, né? E eu digo isso com propriedade porque é muito comum a gente entrar nas empresas e os gestores falam assim, a gente já teve várias agências, mas é difícil as agências entenderem o que é o nosso serviço, o que é o nosso produto e escrever de forma adequada. Logo, os gestores não têm tempo para estar munindo de conteúdo, para produzir esse conteúdo, logo o marketing não vai adiante. Vê se não é a sua realidade. Deve ser, porque é de muitos. Isso é comum, né? Então, esse treinamento detalhado, essas demonstrações e simulações, os documentos e recursos são formas de contornar isso, tá? Treinamento detalhado com todo o seu time de vendas e marketing. Pode estar naquele momento semanal, né? Uns 15, 20 minutos que você vai escolher, vai eleger, vai sortear um produto ou um serviço para aprofundar no pitch de vendas, treinar pitch de vendas com a sua equipe. Tudo isso pode estar naquele momento de treinamento semanal, né? Proporcionando justamente esses acertos que falam de características, benefícios, destaques, forças que outros negócios não têm e te colocam na vanguarda, né? Aí você demonstra simulações, né? Simulações, demonstrações de como opera o serviço, o produto. Mostra aí documentações que forneça os recursos fáceis de pitch de vendas e consultas rápidas para o atendimento ao cliente. Então, isso tudo faz parte de contornar esse erro que é comum, não entender sobre o produto e serviço, seja a sua equipe de marketing, seja a sua equipe de vendas, tá, gente? Então, te pincelei aqui os 6 erros comuns que fazem as vendas caírem. Te dei aí formas de você contornar esses erros. Se você perdeu essa transmissão, volta, assista de novo, passa pro seu time de vendas, passa pro seu time de marketing. Mais importante, lição principal, tá? Uma vez por semana, faça esse momento estratégico de marketing e vendas, no sentido de treinar as equipes, que faz toda a diferença no jogo, baseado em metas e estratégias que você vai mapear o que deu certo, o que deu errado e vai seguir fazendo a manutenção e a melhoria contínua do seu negócio, independente do nível, do volume de recursos que você tenha para investir em marketing e vendas. Faça isso, que vai dar jogo, vai explodir vendas e o seu negócio vai melhorar e muito, tá? Dito tudo isso, amanhã a gente continua o baile, tá? Amanhã eu quero falar contigo sobre a comunicação assertiva nas vendas, tá? Eu quero detalhar mais as vantagens da comunicação assertiva nas vendas ou eu vou te aprofundar sobre as vendas no tráfego, tá? Aline, eu tenho... que foi aquela pergunta, né? É uma pergunta recorrente, ontem foi muito forte, muita gente me perguntou sobre isso. Eu tenho pouco recurso, né? Porque a gente tá fazendo mentoria em grupo para as empresas aqui do Rio Grande do Sul, gratuito, tá? Se você tem interesse em participar, a gente tá quase no fim, tá? Foram 3 meses de mentoria. Já estamos encerrando, já estamos revisando o plano de ação, por isso a gente está falando muito em estratégia de vendas, né? Mas se você ainda quiser os e-books, quiser participar, me chama no inbox e a gente conversa, porque o foco aqui é a alavancagem das empresas, então a gente está tendo excelentes resultados, eu estou muito feliz. Aliás, por falar nisso, amanhã tem Levanta RS, tá? A gente vai ter o case da Forbeer, lá de Porto Alegre, que teve... do 4 distrito, foi inundado completamente, né? Então a gente vai conversar sobre essa experiência. A pergunta recorrente diante disso é, ok, mas como que eu uso o tráfego? A gente tá falando de estratégia de vendas, né? Tô desafiando o pessoal a executar estratégias de vendas para julho com campanhas, e aí o pessoal quer fazer tráfego, mas eu não tenho recurso, eu tô né, endividado, enfim, sei lá, se eu tiver R$10 por dia para botar no tráfego é muito, o que eu faço com a melhor estratégia? Então, de repente, a gente fala sobre isso também amanhã, tá? Pra você aí... Dá uma virada, uma guinada. De toda forma, estou contigo todos os dias. Amanhã, 7h37, a gente volta. Faça um excelente dia, uma excelente quinta-feira para você. Até mais.